Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Paz seja convosco. Boa tarde, boa tarde. Paz seja com vocês. E aí, beleza? Tudo bem aí? Tá calor aí? Tá calor aí? Tá quente aí? Glória a Deus. Aleluia. Queria estar compartilhando uma palavra aqui com vocês aqui, ó. Deixando essa palavra aí. Pega essa palavra aí no espírito de vocês. Quero deixar uma palavra que fala mais ou menos sobre sacrifícios sem obediências não vale nada para Deus. Beleza? Sacrifícios sem obediência não vale nada para Deus. Em Provérbios 21, no versículo 3, diz assim, ó: fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Então, sacrifícios sem obediência não são nada. Não são nada para o Senhor. Não tem muito valor, não tem muita importância, né? E uma pessoa que quis, na Bíblia, oferecer sacrifícios para Deus, né? Tentar chamar a atenção de Deus com sacrifícios, foi o Saul, né? Em 1 Samuel capítulo 15, a gente vê um pouco da história dele, né? Diz assim, ó, 1 Samuel capítulo 15, ó, do versículo 1 em diante, ó. Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição tudo que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Então aqui Deus, através do profeta Samuel, né, o mesmo profeta que Deus levantou para ungir Saul como rei de Israel, agora Deus está usando ele para dar uma ordem para Saul, para dar uma direção para Saul, que ele devia destruir o povo amalequita e destruir tudo, né? Consagrar tudo em forma de destruição ao Senhor, porque Deus queria castigar os amalequitas pelo que eles fizeram a Israel, né? Só que a gente vai ver que o Saul, ele não vai fazer exatamente como Deus falou que era para fazer, né? Olha no versículo 7. E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho desde Ravilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Então a gente vê aqui que o Saul, ele não obedeceu totalmente ao Senhor. Ele não fez a vontade do Senhor, ele não obedeceu o que o Senhor ordenou que era para ele fazer, né? E o que a gente aprende aqui nesse versículo 7 aqui até o 9, né? Que só ele fez as coisas do jeito nele e não do jeito de Deus, né? Deus mandou destruir tudo, Deus mandou poupar nada, Deus não mandou trazer nada, e Saul, ele quis poupar o melhor e poupou o Agag, o rei Agag. E aí Deus não se agradou dele, né? Deus não se agradou dele. E ele não obedeceu a Deus. Não obedeceu a Deus, não obedeceu o que Deus falou, né? E fica isso. Nós aprendemos que nós não devemos ser como Saul, fazer as coisas do nosso jeito e não do jeito de Deus, né? Você é como Saul, faz as coisas do seu jeito e não do jeito de Deus? Você é? Você é como Saul, faz as coisas do seu jeito e não do jeito de Deus? Deus te pede algo e você faz do seu jeito e não do jeito que Deus falou, do jeito que Deus pediu. Você está sendo como Saul? Não seja como Saul, que faz as coisas do seu jeito e não do jeito de Deus. Amém? Olha o versículo 11 aqui, versículo 10. Olha o que vai acontecer.
Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. Apesar de Samuel ter clamado por Saul, Deus não atendeu a oração, o clamor de Samuel, porque Deus rejeitou Saul como rei, porque ele não fez exatamente como Deus havia pedido. Ele fez a coisa do jeito dele, né? E o que a gente também vê aqui, aprende no versículo 11, né? Que no versículo 11, ó. Não sejamos manipulador, tentando manipular a situação como Saul tentou manipular a situação. Nós vemos aqui no versículo 11, e a gente vê mais pra frente que Saul tentou manipular a situação, né? Ele manipulou a situação, né? Fazendo as coisas do seu jeito, não obedecendo a Deus. E o pior, na cabeça de Saul, ele achava que estava obedecendo a Deus. Olha, vamos ver aqui no versículo 13, ó. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: o Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Só que não. Só que não. Né? Na cabeça de Saul, ele achava que tinha obedecido ao Senhor. Mas olha o que Samuel vai dizer para ele, ó. Samuel, porém, perguntou: então, que balido de ovelhas é esse que ouço com meus próprios ouvidos? Que mugir de bois é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul: os soldados trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Mas Deus não mandou poupar nada. Deus mandou poupar nada. E Samuel ele fica irado com Saul e fala: quem disse que era para trazer alguma coisa? A ordem não era para destruir tudo? Né? E Samuel não gostou, não. E Samuel ficou bravo. Ó. Samuel disse a Saul: fique quieto. Fique quieto. Eu lhe direi o que o Senhor me falou esta noite. E olha o que o Senhor falou. Respondeu Saul: dize. E Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou líder das tribos de Israel? Você não era pequeno? Você não era nada? E o Senhor não te levantou? E o Senhor não te fez líder de Israel? O Senhor ungiu como rei sobre Israel e enviou numa missão, ordenando: vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas, e rei contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que você não obedeceu ao Senhor? Porque se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois dos despojos, o melhor do que estava consagrado para a destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor, seu Deus, em Gigal. Nós queríamos fazer uma coisa boa para o Senhor, sacrificar ao Senhor, oferecer para Deus os despojos que a gente trouxe o melhor, né? A gente quis fazer isso para o Senhor, né? E a gente vê no versículo 19 e 20 que Saul não cumpriu a missão, coisa nenhuma. Que ele não cumpriu a missão que o Senhor havia falado para ele. Ele não cumpriu a missão. Ele não fez a vontade de Deus, não cumpriu a missão que o Senhor tinha dito para ele. Coisa nenhuma, pois ele poupou o rei, o principal, o rei. Ele poupou o rei Agag. E na cabeça dele, ele estava fazendo a vontade de Deus. Só se for na cabeça dele mesmo, porque aos olhos de Deus ele estava desobedecendo. E que você também não seja assim, né? Na sua cabeça achar que você está fazendo a vontade de Deus e aos olhos de Deus você está desobedecendo, né? Então, na cabeça de Saul ele obedeceu, mas não obedeceu aos olhos de Deus, né? E aí a gente vê aqui, ó, Samuel continua falando, ó, versículo 22. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto, em sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício. A obediência é melhor do que o sacrifício. A obediência é melhor do que o sacrifício. Melhor do que sacrificar, melhor do que ficar se esforçando para fazer certas coisas para Deus é obedecer a Deus. Melhor do que ficar se esforçando para fazer coisas que Deus nem pediu para você fazer é você obedecê-lo quando Ele te pedir alguma coisa. Muito melhor. Melhor
A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia como o pecado da feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Olha o versículo 24 agora, olha o que Saul vai dizer. Pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Pequei, violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste, Samuel. Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore o Senhor. Mas Saul não queria adorar o Senhor. Saul não quis adorar o Senhor. E no versículo 24 a gente vê que ele reconhece que havia errado, mas não se arrependeu. E assim são muitos. Reconhecem que estão errados, reconhecem que erram, mas não se arrependem. Né? Se você reconhece que está errado, mas não se arrepende, você está como Saul. Você está como Saul. Ainda mais se você está na liderança, ainda mais se você está à frente de algo. Você erra, reconhece que erra, mas não se arrepende, tá como Saul. Não tá como Davi, né? Então é isso. Ele reconheceu, pequei, mas não se arrependeu. Falou, venha, volta comigo para que eu adore o Senhor. Mas ele não queria adorar o Senhor, ele só queria a presença de Samuel para que o povo pensasse que estava tudo certo, que estava tudo bem, que não tinha acontecido nada, né? Samuel contudo lhe disse, versículo 26, não voltarei com você, você rejeitou a palavra do Senhor e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Versículo 32, então Samuel disse, traga-me Agag, o rei dos Amalequitas. Agag veio confiante, pensando, com certeza já passou a amargura da morte. Samuel, porém, disse, assim como a sua espada deixou mulheres sem filhos, também a sua mãe entre as mulheres ficará sem o seu filho. E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gigal. Então aquilo que o Saul não fez, Samuel teve que fazer, né? O principal era matar o rei, né? Ele exterminou o povo amalequita, mas poupou o rei. Não era para poupar o rei. Aí Samuel teve que destruir o rei amalequita, né? E aí, 35, nunca mais Samuel viu Saul até o dia de sua morte, embora se entristecesse por causa dele, porque o Senhor arrependeu-se de ter estabelecido Saul como rei de Israel. Então Deus se arrependeu de colocar Saul como líder, como rei de Israel. Por quê? Porque ele não obedeceu a Deus, né? Não obedeceu a Deus. Obediência sem sacrifício não vale nada, não tem valor nenhum. Olha o que diz aqui em Provérbios 21 de novo aqui, Provérbios 21. Provérbios 21. Provérbios 21, 3 e depois Provérbios 21, 27, Provérbios 21, 3 diz assim, eu já li no começo, vou ler de novo, fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que ficar fazendo coisas que Ele não te pediu, do que ficar se esforçando em vão, do que ficar fazendo sacrifícios de tolo. Né? Fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Olha o que ele disse aqui, olha o que o Salomão diz aqui, sobre o sacrifício que os ímpios fazem. Olha aqui, o que ele diz. Versículo 27, Provérbios 21. O sacrifício dos ímpios já por si é detestável. Já por si é detestável o sacrifício dos caras. E pior, tanto mais quando oferecido com más intenções. Já não é grande coisa o sacrifício dos ímpios, ainda mais quando eles fazem com más intenções. Então seus sacrifícios não são grande coisa, ainda mais se são oferecidos com más intenções. Sim. Olha o que diz Eclesiastes aqui sobre sacrifícios também. Melhor a obediência do que o sacrifício. Os sacrifícios não são nada sem obediência. Eclesiastes 5 diz assim, quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir, não para falar, para ouvir, é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal. Versículo 2 de Eclesiastes 5. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas no final de ano diante de Deus. Deus está nos céus e você está na
terra. Por isso, fale pouco. Fale pouco. E o versículo 7 diz assim, ó: em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. Para finalizar, ó, Salmo 51. Agora eu quero falar aqui, ó, para finalizar, do sacrifício, do verdadeiro sacrifício que agrada a Deus. Esse é o sacrifício que agrada a Deus. E o maior sacrifício que agradou a Deus foi o que Jesus fez, né, naquela cruz do Calvário, morrendo por mim e por você. Aquele foi o maior sacrifício, aquele foi sacrifício de verdade. Qualquer tipo de esforço seu, o meu, não se compara com o que Jesus fez naquela cruz do Calvário. Não se compara. Mas olha aqui, o Davi vai falar pra gente aqui no Salmo 51, 17, o sacrifício que agrada a Deus de verdade. Sacrifício que agrada a Deus. Ó, Salmo 51, 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. O sacrifício que agrada a Deus é um coração quebrantado, é um espírito quebrantado, é um espírito contrito, arrependido, é um coração contrito, arrependido, isso que agrada a Deus. Não é ficar fazendo campanha na igreja que agrada a Deus. Esse tipo de sacrifício, de esforço, não é isso que agrada a Deus. Obediência que agrada a Deus. Não ficar inventando um monte de coisas que não tem nada a ver. Um monte de coisa da sua própria cabeça. Isso não agrada a Deus. Obediência a Deus é que agrada a Deus. Obediência e um coração quebrantado, isso que agrada a Deus. Então que você possa ficar com essa palavra, Salmo 51, 17. O sacrifício que agrada a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito a Deus não desprezarás. Sacrifícios sem obediência não valem nada. Sacrifícios sem obediência não são nada. Não são nada. Fazer coisas que Deus não pediu, né? Ficar se matando, fazendo coisas que, sabe, eu vou fazer isso para Deus me dar aquilo. Isso não é nada. Isso não é nada. Sem obediência não é nada. Sem obedecer aquilo que realmente Deus quer, não é nada. Sacrifício e obediência não agradam a Deus. Deus não recebe sacrifício de desobediente. Então seja obediente para depois querer sacrificar, para depois querer se esforçar ou querer fazer alguma coisa para Deus. Amém? Sacrifício e obediência não agradam a Deus. Sacrifício e obediência não são nada. Tenha uma ótima tarde aí. Fica na paz de Deus. E Deus te abençoe.